Boa noite, essa é a minha quarta prévia do meu trabalho a ser apresentado nas atividades formativas de verão no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. O título do meu trabalho é Violação de Lorentz com velocidade mínima como fundamento para o vácuo gravitante. O meu nome é Rodrigo Francisco dos Santos. Bem, eu tenho estudado com o professor, em colaboração com os professores Sérgio Loa e Antônio Carlos é, Amaro de Faria Júnior, uma teoria proposta pelo professor Cláudio Nassif, chamada de SSR, Relatividade Especial Simétrica. Essa teoria trata-se de uma relatividade deformada, mas que na verdade é uma relatividade que vem completar o cenário relativístico proposto por Einstein, né? Essa teoria ela já foi capaz de gerar uma equação de estado tipo energia escura, uma equação de estado de vácuo. Já foi capaz de calcular o valor preciso da constante cosmológica. Já foi capaz de geometrizar, de dar uma interpretação geométrica para o princípio da incerteza. E gerou um tipo de. Um novo tipo de referencial, né, um novo tipo de estrutura cinemática que é capaz de gerar interpretações na relatividade geral, que é capaz de parametrizar estruturas quânticas na relatividade, né? Bem, o meu estudo, eu começo fazendo uma pequena revisão dos trabalhos publicados pelo professor Nassif. Eu demonstro a propriedade conforme da métrica, esse é um resultado já ligado ao meu trabalho. Falo da quebra da simetria de Lorentz, discuto a geometrização da relação de certeza, calculo a curvatura dos espaços gerados pela SSR. Mostro que a métrica da SSR ela é uma solução da equação de Einstein. Mostro que a SSR tem uma relação com a relatividade de Sitter. Na sequência, mostro que ela tem uma relação com os espaços ADS. Gero um tensor energia-momento de um gás ideal. Na verdade, esse tensor energia-momento é um tensor energia-momento típico de vácuo. E também somos capazes de gerar um infraton, né? Uma estrutura infracionária. SSR é capaz de gerar um tensor de energia-momento tipicamente infracionário. Bem, nós partimos de alguns princípios interessantes. O primeiro princípio é a ideia foi proposto por Feynman de que o fóton, um fóton singular, ele é associado a um campo escalar microscópico, né? Cada fótonzinho teria lá um campo escalar, uma onda se propagando, energia, e ele estaria associado a um campo escalar microscópico, né? A parte corpuscular do fóton teria essa ideia seria na verdade um campo escalar. Esse campo o professor Nassif apelidou de campo granular. Quando o fóton cai num paraelétron-pósitron, quando ele se materializa, né, num paraelétron-pósitron, esse fóton, esse elétron, esse pósitron, nós cogitamos, nós percebemos que o elétron ele tem na verdade um raio, ele não é uma partícula pontual, ele tem um raio mais ou menos da ordem de 10 a menos 16 do metro, e nós concebemos que essa reação do decaimento do fóton, materialização do fóton no elétron-pósitron, se dá num campo gravitacional intergaláctico muito distante de tudo, e que esses campos que o elétron herda do fóton, esses campos granulares, interagem com o campo, com o campo gravitacional, qual
intergaláctico ao qual o elétron está imerso. E essa interação gera um incremento, essa interação dos campos granulares do elétron barra pósitron herdado do fóton, gera um incremento nos campos eletromagnéticos usuais, né? E esse incremento, ele tem uma constante de acoplamento, que é uma nova constante da natureza. Uma constante que nós chamamos de constante gravimétrica. Ou seja, esse incremento, né, nos campos elétricos e magnéticos são associados aos campos granulares e a esse acoplamento gravi-eletromagnético, que é um acoplamento dos campos granulares com um campo gravitacional extragaláctico, né, com o campo gravitacional do meio intergaláctico. Portanto, nós desenvolvemos uma nova densidade de energia, né? A densidade de energia do eletromagnetismo, a densidade usual, ela fica alterada, né? Nós temos então uma nova densidade de energia, que é um fator colombiano usual, vai com sobre R a quarta. Temos um fator que vai com 1 sobre R ao quadrado, que esse fator ele é acoplado em primeira ordem com a constante Q, com a constante gravi-elétrica. E temos um segundo fator, um segundo termo, que é acoplado com Q quadrado, que vai com Q quadrado, que o acoplamento dele se dá com Q quadrado, que é um acoplamento que ele é puro, apenas campos granulares com campo gravitacional. O termo intermediário, ele é um termo misto, um termo cruzado entre campos elétricos usuais e campos granulares acoplados também com um campo gravitacional. Portanto, nós conseguimos aqui uma estrutura de densidade de energia gravo-eletromagnética, né? Onde nós discutimos aqui 3 tipos de interação. Isso nós estamos pensando numa região ali bem próximo da casca do elétron, bem próximo da superfície do elétron, né? Muito bem. Essa constante gravi-elétrica, ela é obtida através do estudo de um átomo de hidrogênio gravitacional. Nós imaginamos que a interação gravitacional poderia ser considerada, ela não é desprezível dentro de um átomo de hidrogênio. Caso essa interação gravitacional não fosse desprezível no átomo de hidrogênio, nós calculamos como ficaria a constante de estrutura fina. Ou seja, a constante de estrutura fina ela é equivalente ela é dada pela velocidade orbital do elétron, né? Perceba que o elétron, no átomo de hidrogênio, você tem lá elétron e próton. Então o elétron está orbitando o próton e ele está no estado fundamental mais simples da natureza. É o estado fundamental mais básico da natureza. Estável, quero dizer. Podem ser outros estados fundamentais que não são estáveis. Então, quando você leva em consideração a gravidade, nós temos então essa órbita tem uma estrutura fina que é dada por uma velocidade orbital sobre a velocidade da luz. Então nós estamos lidando aqui com um objeto com um elétron maximamente deslocalizado, que está no estado, né, no estado fundamental, quase uma nuvem eletrônica, e isso está associado à constante de estrutura fina. Essa nova constante de estrutura fina gravi-eletromagnética a constante da natureza, que justamente acopla os campos gravitacionais, eletromagnéticos e granulares. Ela a exemplo da constante de estrutura fina meramente eletromagnética, ela é também uma razão entre velocidades, mas no caso não é a velocidade orbital. Essa velocidade também uma nova constante da natureza,
que é chamada por nós como uma velocidade mínima invariante universal. Essas grandezas são muito pequenas porque a interação eletromagnética é muito mais forte do que a interação gravitacional. É, Essas constantes, a constante gravi-elétrica e a velocidade mínima, são proporcionais à raiz da constante de Newton e das massas do próton e do elétron, e também a carga elétrica, ou seja, são essas duas constantes. Têm características gravitacionais, eletromagnéticas e quânticas simultaneamente. Nós conseguimos associar, temos o valor delas aqui, o valor aproximado delas, e nós conseguimos associar a velocidade mínima à constante cosmológica. O procedimento que é feito para se encontrar esses valores é um procedimento que foi proposto por Dirac, que se chama hipótese dos grandes números. E Zeldovich introduziu a constante cosmológica nessa hipótese dos grandes números. Então, a partir dessa hipótese dos grandes números, nós conseguimos gerar essas novas constantes da natureza. Eu não levei em consideração o spin, o professor Nassif não levou em consideração o spin quando fez essas contas. Contudo, nós podemos levar também em consideração o spin e relacionar a velocidade mínima com o magneton nuclear e o magneton de Born, que fica dessa forma como nós estamos vendo aí. Bem, mas eu quero voltar a falar um pouco daquela densidade de energia que eu tinha dito anteriormente. A densidade de energia, ela tem um termo, primeiramente um termo colombiano, usual, um termo que inclui um setor puramente colombiano, um setor que é misto, que tem campos colombianos e campos granulares, acoplado com o campo gravitacional, e um setor puramente granular, acoplado com o campo gravitacional. O setor misto, que é o setor que vai com Ki, que é acoplado com Ki, ele é um setor que nos dá uma propagação. A ideia de um campo, de uma partícula carregada, se propagando num determinado campo gravitacional, que pode ser aquele campo gravitacional extragaláctico, de um meio intergaláctico que nós havíamos citado. Este outro campo, esse outro termo, ou seja, esse primeiro termo que tem uma propagação, tal de uma carga se propagando, uma carga num campo gravitacional, ele tem propagação, ele tem um vetor de point e tal. Esse outro, ele cai com 1 sobre r ao quadrado. O terceiro termo, ele é constante. Ele é um campo escalar que permeia todo o espaço-tempo. Um campo escalar granular, gravitacional, que permeia todo o espaço-tempo. Ou seja, você tem... esse termo poderia ser comparado, ele é semelhante a uma interação maquiana. Contudo, ela não infere o segundo postulado de Einstein, porque não tem nada aqui que implique que as interações, que os sinais precisam se propagar muito rápido. Porque, na verdade, o que nós estamos vendo aqui é que o elétron ele está interagindo com um campo que permeia todo o espaço, né? Ele está mergulhado com um campo que permeia todo o espaço. Muito bem. Essa estrutura de campos associada à velocidade mínima, ela gera uma nova estrutura causal, né, e pode gera uma nova relatividade, como nós mesmo falamos, em que o professor Nassif discute essa nova estrutura causal. É uma estrutura onde, dentro da antiga região do cone de causalidade, dentro da antiga região tipo tempo, surge um novo cone, uma região proibida, onde as partículas, onde os vetores, onde os sinais que se propagam, eles são extremamente esticados. Ou seja, quando você tem a velocidade, quando a partícula tem a velocidade mínima, o vetor ele é extremamente esticado. Ele sofre um esticamento brutal, o módulo do vetor.
Então você tem uma nova região espaço tipo tempo que se forma dentro tipo espaço que se forma tempo dentro da antiga região tipo tempo. Portanto, isso modifica completamente a ideia de causalidade da relatividade. Isso pode parecer estranho a primeira observação, contudo não é. Porque o pessoal que trabalha com buracos negros acústicos, né, na verdade com buracos acústicos, já vem estudando buracos negros coloidais, né, que se estuda a propagação de ondas em coloides como modelo de brinquedo para aplicar a buracos negros. Esse pessoal já vem discutindo a possibilidade de uma nova estrutura causal para o espaço-tempo. Então não é nada absurdo. Nós estamos aqui incluindo uma gravidade na relatividade. Então nós podemos pensar numa que a inclusão da gravidade, né, vai mudar o espaço-tempo. Na verdade, a inclusão da constante cosmológica, dos efeitos da constante cosmológica na relatividade, altera o espaço-tempo. Altera a estrutura causal do espaço-tempo. Então nós temos uma estrutura causal do espaço-tempo bem mais complicada, em que as variedades anticomutantes, né, as variedades conjugadas, aqui nós temos as variedades conjugadas momento e posição, e tempo e energia. Nos cones causais de cima nós temos aqui a velocidade espacial, ali aparecendo o dark cone e o cone de luz, e o tic-tac do relógio, ou seja, a velocidade temporal. Ela também obedece a um cone e ela fica afetada pela velocidade mínima também, né? Quando a partícula está perto da velocidade mínima, nós temos efeitos para o tic-tac do relógio. Nós temos o aparecimento de uma nova estrutura que inclui a ideia de uma dimensão interna da partícula, como nós tínhamos visto já no elétron, em que essa dimensão externa é representada pelos cones de cima e a interna é representada pelos cones de baixo. Os cones de baixo têm posição e energia, né? E os cones de cima momento e tempo. As velocidades em cima são ditas velocidades diretas e as de baixo são ditas velocidades recíprocas. Quando as velocidades diretas são muito pequenas, as recíprocas, que são as velocidades internas, elas seriam muito grandes. Contudo, isso não fere a estrutura causal, não fere o cone de luz, né? Na verdade, o efeito é a introdução desse cone interno. Pois bem, como nós vamos seguir adiante, bem, isso tudo implica um aparecimento de uma nova estrutura de referenciais, uma mudança muito grande na estrutura de referenciais. Em relatividade, tanto galileana como einsteiniana, nós estamos acostumados a mexer com os famosos referenciais galileanos, onde um sistema macroscópico, né, existe um conjunto de pontos em repouso relativamente uns aos outros. A ideia do repouso com a introdução de uma velocidade mínima, ela fica bem fragilizada. Nós precisamos redefinir a ideia de repouso. E para isso, nós definimos um chamado referencial não galileano, que a definição dele é um conjunto de todas as partículas que tem o mesmo estado de movimento em relação ao fundo. Ou seja, nós temos aparece agora um referencial particular, que não é galileano, que é um referencial de fundo, e ele é privilegiado. Esse novo referencial leva à quebra da estrutura de simetria, da simetria de Lorentz. E, bem, esse é um dos postulados da SSR. E esse fundo, ele é equivalente a um zero absoluto. Ele estabelece uma escala absoluta de velocidade. Aqui nós temos uma situação independente. O professor Nassif já mostrou isso numa situação interessante. O professor Nassif já mostrou isso em um dos seus trabalhos,
onde a mecânica, com esses postulados, ela se aproxima da termodinâmica. Porque na termodinâmica nós temos uma temperatura mínima, né? Nós temos o famoso zero absoluto. Aqui, ou seja, nós temos uma escala absoluta de temperaturas. E temperaturas está associada à agitação, né? A agitação das partículas. Então aqui nós temos uma cinemática e uma dinâmica que que estão em processo de reconciliação com a termodinâmica. Essa teoria ela é independente do observador, porque o referencial do fundo, esse referencial absoluto que quebra a simetria de Lorentz, ele não está associado a nenhum observador, ele é inacessível, né? Bem, essa aqui é a referência que eu tinha comentado com vocês, onde o professor Nassif comenta acerca dessa nova. Ele introduz a ideia de um gás ideal lá. E ele comenta acerca dessa reconciliação mecânica termodinâmica. E aqui nós temos os efeitos das transformações de velocidade. A exemplo do que acontece na relatividade de Einstein com a velocidade da luz, a velocidade mínima tem um efeito similar, tem um efeito equivalente, né? Na verdade seria o efeito oposto, só que é o mesmo efeito, só que para baixo, né? Na velocidade na relatividade restrita, nós temos o limite da velocidade da luz lá com o cone, né? Aqui nós temos também o limite para dentro mínimo. Então você tem a região timeline que ela fica restrita entre as duas velocidades, e quando você tá próximo do limite da velocidade mínima, você está o efeito é um efeito de soma e de subtração muito semelhante ao efeito que nós temos na relatividade restrita para luz, né? Portanto, nesse sentido que a velocidade mínima é uma velocidade, é um invariante cinemático. Como eu já falei, que tem uma nova escala absoluta de temperatura e velocidade semelhante à escala absoluta de temperaturas. E essas velocidades, ou seja, essas velocidades são tomadas com relação ao hiperreferencial. Elas são ditas, ou seja, são velocidades absolutas no sentido que o hiperreferencial, o referencial do fundo, é um referencial absoluto. E essas coisas, a introdução desse referencial absoluto gera chamados efeitos antirrelativísticos, tal como na relatividade de Einstein nós temos a dilatação do tempo, a contração dos espaços. Aqui nós a contração do tempo, a dilatação do espaço. Aqui nós temos um efeito de contração do tempo impróprio, ou seja, como nós não conseguimos ter um repouso, nem mesmo a ideia de repouso que ela está muito fragilizada, nós temos um esticamento do tempo, uma dilatação do tempo, né? O tempo fica dilatado, né? E as transformações espaço-temporais entre referenciais implicam no aparecimento de mais um termo associado à velocidade mínima. É interessante, eu tinha falado de referenciais galileanos, uma transparência atrás. No nosso caso, os referenciais galileanos, eles se correspondem com o referencial absoluto, e são eles que são capazes de medir as coisas. Ou seja, nós medimos as velocidades, as velocidades observáveis são medidas em termos desses referenciais galileanos. Contudo, o valor correto, o valor verdadeiro, digamos, delas, é tomado no referencial absoluto. Isso vai ficar mais claro de quem são essas velocidades agora. Eu tinha também comentado a própria estrutura causal da SSR se leva à ideia de um princípio da incerteza. O que nós estamos chegando aqui é a formulação geométrica, cinemática do princípio da incerteza. Mas antes disso, eu preciso introduzir para vocês, explicar quem era aquele campo gravitacional que eu havia falado.
aquele campo gravitacional de todos que eu tenho no meio intergaláctico, né? Aquele campo gravitacional, ele é um campo gravitacional que depende dessas velocidades que estão medidas no hiperreferencial, como está dado aqui. Ele perturba a energia da forma como nós estamos mostrando, né? E além disso, foi desse campo, gravitacional ligado a essas velocidades absolutas, esse campo gravitacional que nós chamaríamos de um campo gravitacional maquiano, em certo sentido, que nós temos que ele fica em relação a essas velocidades absolutas, e daqui que nós tira a constante cosmológica. Muito bem. Esse novo potencial, que eu chamo de potencial maquiano, ele é descrito, ele tem esse gráfico, né? Ou seja, esse potencial gravitacional, ele tem um setor atrativo e um setor repulsivo, e uma transição de fase entre os dois. É interessante que a gente postular uma energia associada a esse campo. Nós podemos separar um setor atrativo e setor repulsivo. Isso aqui lembra muito um sistema de 2 cutoffs de energia que foi proposto pelo padre Marambam, nessa referência aí. A velocidade, o termo V0 aqui, é uma velocidade de transição de fase. Nessa região, nós temos nós não temos campo gravitacional. Esse campo gravitacional maquiano se anula. E para cima, mais para frente, eu vou mostrar que a parte atrativa está ligado a um espaço tipo ADS, e para baixo é uma estrutura tipo DS. Nós vamos chegar lá ainda. Mas eu defini tudo isso aqui até agora para poder finalmente agora chegar e escrever o a relação de incerteza. E aí estava estranho, né? Porque eu falava que as velocidades absolutas são medidas em termos do referencial SV, do referencial do fundo, mas existem os referenciais galileanos que se correspondem com o referencial do fundo. Então agora eu vou dizer o que são essas velocidades medidas nos referenciais galileanos. Essas velocidades são, na verdade, a incerteza da posição. Ou seja, no referencial galileano, quando nós medimos a incerteza, nós estamos medindo o que é no referencial absoluto uma velocidade. Portanto, no referencial galileano, nós só conseguimos, nos laboratórios que temos pela vida, nós só conseguimos ver incertezas. Mas nesse referencial associado ao fundo, nós veríamos velocidades. Portanto, toda essa estrutura cinemática que nós estamos montando, associada às estruturas internas, às velocidades recíprocas, é uma estrutura cinemática para incertezas. Entendeu? Nós conseguimos construir, o professor Nassif conseguiu construir aqui uma estrutura cinemática ligada ao princípio da incerteza. Portanto, aquele potencial que eu estava comentando antes, para você, aquele potencial gravitacional, é, na verdade, um potencial de incertezas. Logo, nós temos ele é um potencial quântico. Nós temos uma estrutura maquiana ligada às incertezas, né? Isso é uma novidade bem importante. Bem, a estrutura algébrica dessas transformações cinemáticas, ela é um problema, porque na verdade ela não forma um grupo de Lie, porque nós não conseguimos encontrar um elemento neutro multiplicativo, justamente porque não existe mais um referencial de repouso, né? O que nós chamaríamos aqui de um referencial de repouso seria o referencial SV, o referencial absoluto, lá, o hiperreferencial, como o professor Nassif chama.
Contudo, as transformações você não consegue mais criar esse elemento neutro. Então não temos a formação de uma estrutura de grupos para essas transformações. Eu não vou demonstrar isso aqui porque isso me tomaria muito tempo e eu pretendo mostrar outras coisas, mas isso está muito bem feito. O professor Nassi fez isso com todo o rigor matemático lá nessa referência que eu mostro para vocês. Eu quis mostrar para vocês ainda como ficam os campos eletromagnéticos em 2 mais 1 dimensões, como ficam as transformações diretas e inversa dos campos eletromagnéticos em 2 mais 1 dimensões. Ou seja, nós vamos ter uma interação dos campos perpendiculares com os campos locais, ou seja, você acaba que você tem um tipo de um acoplamento entre dimensões, né? As 3 dimensões, 2 espaciais e uma temporal, na verdade de acordo com o referencial, com o degradê de referenciais galileanos que você está vendo, você vai ver os campos, o campo perpendicular sendo convertido em campo eletromagnético magnético perpendicular, e os campos elétricos sendo convertidos também, dessa forma que aqui está. Aparecem sempre esse termo associado à velocidade mínima, que gera uma componente que está numa direção diferente para o campo magnético. A velocidade mínima, ela seria uma velocidade com um vetor velocidade mínima, como nós estamos expressando ali. Ele, na verdade, ele teria componentes em todas as direções. Então, quando ele compõe, quando faz o produto vetorial com o campo B, sempre dá algo perpendicular ao campo B, né? Assim, esse resultado dessas componentes aqui vão ser sempre em outra direção. Então, inevitavelmente, as dimensões elas acabam ficando ligadas entre si. Nós não conseguimos. Isso nos dá a ideia do que se chama. Eu não queria falar essa palavra em um termo. É um termo em alemão que se chamaria movimento ZBW. Eu não gostaria de citar esse termo, o nome em alemão, mas nós chamamos a sigla ZBW. A equação de onda do eletromagnetismo, ela permanece invariante, ela sofre uma deformação, por esse termo. O gama é a matriz das transformações cinemáticas. Então a equação de onda ela sofre uma deformação. É curioso que o estudo das ondas eletrogravitacionais, né, tem demonstrado que as ondas gravitacionais caminham à velocidade da luz, mas que elas carregam inevitavelmente uma componente ligada à constante cosmológica. Então nós imaginamos que no futuro possamos fazer um estudo que possa vir esclarecer um pouco mais a propagação e a estrutura das ondas gravitacionais, junto com essa estrutura da constante cosmológica. Muito bem. Bem, dito isso, vamos tentar entrar agora na estrutura mais geométrica propriamente dito da SSR, construir a sua métrica e tal. A métrica da SSR, ela é uma métrica com propriedades conformes. Ela nasce de uma e isso eu e o professor Nassif e o professor Antônio Carlos demonstramos no artigo que está publicado. Está inclusive em 5ª posição lá no JMPD, na 5ª posição como um dos mais lidos no JMPD. Ela nasce de uma deformação do produto escalar, né? E essa deformação do produto escalar gera um fator de escala. Esse fator de escala ele tem propriedades. Ele é uma transformação isométrica suave, que depende das velocidades, né? E as velocidades podem ser definidas numa variedade. Ele preserva a geodésica nula, preserva ângulos por construção. E o parâmetro da transformação ele está definido na variedade. As velocidades estão definidas, são vetores tangentes da variedade. Então esse fator conforme, esse fator de escala,
Ele obedece a todas essas propriedades. Ele tem uma inversa bem definida dentro do intervalo entre os cones, entre o dark cone e o cone de luz, né? Não tem nenhum polo nesses pontos. Ele preserva a geodésica nula, ele preserva os ângulos por construção, como nós demonstramos, né? Já comentei da referência, né? Que eu citei, que é o meu trabalho com o professor Nassif. Ainda seguindo o meu trabalho com o professor Nassif, esse que está publicado, já que a métrica da SSR ela é realmente uma métrica conforme, como nós demonstramos, nós podemos usar isso para calcular o tensor de Ricci, né? Ou seja, a métrica da SSR ela parte de uma estrutura, onde está ela aqui. Ela parte de uma estrutura que também é uma métrica de Minkowski, né? Então nós temos aqui que essa relação que nos é dada nesse trabalho, um trabalho matemático, não existe que a variação numa transformação conforme, a variação dos tensores de Ricci tem que ser dada por isso. E as propriedades, o Hessiano do fator conforme tem que ser igual ao traço do Hessiano vezes o Gemini, né? Isso nos levaria que a variação entre os dois tensores de Ricci transformado conformalmente e o original fica proporcional à métrica Gemini. Ok, isso realmente acontece. O interessante é que nós estamos partindo de uma estrutura de Minkowski, onde o tensor de Ricci, na verdade, onde o tensor de Ricci ele é nulo, um espaço de Minkowski que tem uma curvatura nula. Então aqui nós temos o tensor de Ricci, que é um tensor proporcional à métrica. Isso é uma solução para a equação de Einstein, que é uma solução típica de constante cosmológica, ou seja, uma solução típica de vácuo. Quando nós não temos ausência de fontes, nós temos esse tipo de tensor de Ricci. Alternativamente, o professor Nassif já calculou a equação de estado para SSR, encontrou que é uma equação de estado típica de vácuo. Se nós consideramos um tensor de energia-momento de gás ideal, nós chegamos à conclusão que nós chegamos a um tensor de energia-momento típico de vácuo. Então nós temos, substituindo na equação de Einstein, temos novamente uma solução para a equação de Einstein tipo constante cosmológica. Portanto, o que nós estamos lidando aqui é com uma teoria de vácuo, uma teoria para um vácuo gravitante. É interessante mostrar, né? Aqui nós estamos lidando com curvatura negativa, porque pegamos a parte de baixo do gráfico, a parte associada apenas ao VMNI, desse gráfico do potencial maquiano, do potencial das incertezas. Quando nós se pegarmos a parte de cima, ou seja, com a parte de baixo nós temos de Sitter, como bem demonstramos aqui. Ou seja, nós conseguimos formular, fazendo esse site, imaginando uma esfera de energia escura, uma esfera repulsiva, nós conseguimos chegar a um fator conforme de de Sitter típico, sem precisar das transformações estereográficas, que são feitas usualmente considerando uma dimensão superior para se construir o espaço de de Sitter. Aqui nós não precisamos fazer isso. Nós chegamos a um espaço de de Sitter sem precisar considerar uma dimensão superior, né? Contudo, se nós considerarmos... Agora sim, eu vou pegar agora... Eu estava meio que dando spoiler para vocês, né? Eu estava falando... Aquela parte lá nós estamos pegando só o setor repulsivo do campo escalar maquiano. Agora nós vamos pegar o setor atrativo. Isso aqui, e esse setor atrativo,
ou seja, a parte de cima do gráfico, gera um fator conforme tipo ADS. Ou seja, a SSR ela classifica os referenciais, classifica os referenciais lá, onde você tem uma infinidade de referenciais galileanos para uma infinidade de velocidades, né? E aí você tem aquele gráfico onde isso é um gráfico, na verdade, um potencial gravitacional. E esse potencial gravitacional é capaz de gerar uma estrutura tipo de Sitter e uma estrutura ADS, né? Para essas diversas velocidades, que seriam, na verdade, incertezas. Portanto, temos incertezas como fontes gravitacionais, como fontes de curvatura, né? Aí eu chego finalmente a uma métrica ADS aqui. Eu acabei, né, com os nossos fatores conformes todos bonitinhos ali. Bem, já que é conforme, eu calculo um tensor de Riemann, né, utilizando propriedades conformes. Então eu tenho os invariantes relativísticos ali razoavelmente bem definidos para essa teoria, né? Bem, então eu vou começar a calcular a partir de agora, começar a mexer com tensor, energia e momento. Eu vou usar só o caso repulsivo, ou seja, eu estou usando só a parte de baixo da transição de fase. Esse tensor energia e momento está associado ao hiperreferencial. Ele implica uma quebra da simetria de Lorentz, né? E as métricas, é interessante notar que ele é proporcional à métrica. Mas as métricas, quando nós temos quebra da simetria de Lorentz, elas têm comportamentos distintos nos seus limites, né? Quando você está indo para a velocidade mínima, a covariante vai para o infinito e a contravariante vai para zero. E isso acaba tendo o mesmo efeito no tensor energia e momento. E aí eu queria mostrar para vocês, quando nós estamos lá perto do momento, do ponto, do valor da velocidade, o valor das incertezas, onde nós temos uma transição de fase, quando nós fazemos essa consideração, perto daquela transiçãozinha de fase entre gravidade atrativa e gravidade repulsiva, nós podemos considerar que a métrica ela fica perturbada em primeira ordem, onde aparece justamente aqui o fator Qi, o fator gravo-elétrico. Olha que interessante, né? Então nós temos uma estrutura que ali nas proximidades da transição de fase, onde apenas aquela primeira densidade de energia é significativa. Então quando você desvia um pouquinho ali, ou seja, acima é ADS, abaixo é ADS, no meio é Minkowski. Quando você tem um pequeno desvio do Minkowski, o primeiro termo de desvio está relacionado com o acoplamento dos campos mistos eletromagnéticos usuais e granulares, né? Então nós não temos ainda o acoplamento dos granulares puros, que é aquele termo que se propaga, se estende para todo o espaço, que banha, vamos usar essa ideia de um oceano, né? Que banha todo o espaço. Muito bem. Eu já tenho mostrado para vocês como é que fica a energia, como o professor Nassif calcula a relação de dispersão, né? Mas eu preciso voltar a essa relação de dispersão para mostrar um outro efeito, um outro resultado interessante. Eu faço uma conta simples para calcular o momento, calcular a relação de dispersão associada ao momento. E a partir desses cálculos que eu faço vetoriais simples, eu chego a uma relação onde você vai construir um tensor de energia e momento, e essa relação acaba acoplando as quadrivelocidades com a métrica da SSR. Isso não é nenhuma novidade, porque os espaços de Sitter já tinham essa propriedade. Nós estamos aqui mais uma vez mostrando mais uma propriedade na SSR que também existem nas relatividades, nas estruturas relativísticas ligadas aos espaços de Sitter.
Então é interessante, se eu consigo montar essa estrutura para métrica contravariante, eu também consigo montar para métrica contravariante, já que ela tem que ter inversa. Então, eu fico com uma estrutura de velocidade que expressa, de quadro de velocidades que expressa a deslocalização, tal como eu tinha falado lá nos cones, né? Em que a deslocalização, que seria na verdade essa incerteza da posição e da velocidade, ela acaba aparecendo aqui também nesse formalismo vetorial, de uma forma muito mais concreta. As quadras velocidades covariantes têm essa contravariante, tem essa estrutura, ou seja, a contravariante, quando velocidade mínima, quando nós temos o parâmetro trivelocidade, o módulo da velocidade indo para a velocidade mínima, a quadrivelocidade vai para zero. Agora, e quando nós temos a região ali próxima da transição de fase, nós temos uma quadrivelocidade usual. Contudo, a estrutura interna, a estrutura interna da partícula, ela é esticada, né? Que é exatamente o efeito da transformação de escala que tem sobre a métrica, né? Então nós temos esse efeito aí que, como se uma das quatro velocidades, quando o módulo da velocidade está indo para a velocidade mínima, uma das quatro velocidades fica infinita. Ou seja, quanto mais lento, mais rápido? Na verdade, não. É quanto mais lento, mais deslocalizado. Quanto mais lento, mais acoplado com o fundo. Então ou seja, quanto maior, quanto mais próximo da incerteza mínima na velocidade, no momento, mais deslocalizado você está, máxima a sua incerteza na posição. Poderíamos dizer aqui que seria uma relação de sinais, né? Na verdade, isso aqui está nos mostrando, primeiro, um efeito muito similar, já que nós estamos lidando com quadro de velocidades, poderia ser montado no tensor de energia-momento, um efeito muito similar à superfluidez. Também um efeito muito similar a táquions, né? Contudo, não tem nada, não são táquions. A questão é uma transformação de escala que está acontecendo no espaço-tempo. É que o espaço-tempo está sendo esticado. Dito isso, eu quero calcular agora a lagrangiana, porque eu vou poder ver esse efeito de uma forma um pouco mais clara. Calculando a lagrangiana, o professor Nassif calcula a lagrangiana lá nos seus trabalhos, e aí ele chega nessa lagrangiana aqui. Essa lagrangiana tem um termo diferente. Esse termo que aparece aqui, ele se parece muito torna a lagrangiana muito parecida com uma lagrangiana de Dirac-Born-Infeld, onde a lagrangiana relativística é multiplicada por um potencial taquiônico, que na verdade seria um potencial de incertezas, né? Então eu reescrevo inclusive o potencial taquiônico em termos das incertezas. Assim, e tendo essa lagrangiana em termos potenciais da incerteza, em termos, eu estou considerando a parte de baixo do gráfico novamente, via funcional de Schwinger, calcular um tensor de energia-momento para essa lagrangiana. Fazendo os cálculos, eu chego num tensor de energia-momento com uma estrutura taquiônica associada uma estrutura similar né, que imita uma estrutura taquiônica, mas que nós também que também nos lembra uma estrutura, um potencial infratônico. Ou seja, nós estamos aqui conseguindo construir a partir da CSR um potencial inflacionário tipo Slow-Hole, a la Alan Guth. Bem, são esses os meus resultados. Eu apresentei para vocês aqui um pouco
da teoria da relatividade do professor Claudio Nassif. Apresentei os resultados que eu obtive com ele, né? Alguns desses resultados já publicados, alguns ainda em processo, estão na mão dele para serem corrigidos, estão passando em fase final, prestes a serem submetidos. Nós conseguimos mostrar introduzir constantes cosmológicas na relatividade, introduzir uma estrutura cinemática para constantes cosmológicas, associá-la a incertezas, ao princípio da incerteza. Mostramos que essa estrutura, princípio da incerteza, com constantes cosmológicas, associada com o princípio da incerteza, com ideias maquianas, podem gerar espaços tipo de Sitter, tipo ADS e modelos infracionários. Eu esqueci de comentar que quando eu estava falando do De Sitter e do anti-De Sitter, que as métricas de De Sitter e anti-De Sitter, elas têm um horizonte cosmológico, né? E que esse horizonte cosmológico fica associado à velocidade mínima. A métrica de De Sitter, o horizonte cosmológico fica associado à velocidade mínima. Nós apresentamos também nós reconciliamos a relatividade com os princípios de Mach, só que agora numa versão quântica. Temos várias perspectivas para o meu pós-doc, né? Estudar os efeitos da velocidade mínima em referenciais de Hindley, eu acho que seria mais imediato. Um outro que está em andamento com o professor Sérgio Lua e com o professor Antônio Carlos Amaro Faria Júnior, que é o cálculo da equação de Klein-Gordon para essas métricas geradas pela CSR. Como fica a equação de Klein-Gordon? Eu vou adiantar para você algumas coisas. A equação de Klein-Gordon gera uma equação de Ewing, e é bastante complicada de resolver, então nós estamos com dificuldades nesse processo. Podemos estudar o princípio da equivalência, né? O problema do princípio da equivalência na CSR. O princípio da equivalência tem uma literatura ampla, ele é bastante discutido recentemente, uma tentativa de conciliá-lo com mecânica quântica também. Consequências da não pontualidade do elétron, a questão da renormalização, a eletrodinâmica quântica considera que o elétron é pontual e nós aqui não fazemos isso. A CSR, um último comentário, a CSR ela tem uma estrutura muito semelhante à teoria de David Bohm. Eu acho que a gente poderia também explorar um pouco mais essas semelhanças. Eu preciso agradecer ao professor Nassif por ter me aceito no seu grupo, e professor Sérgio Lô, professor Antônio Carlos. E, bem, obrigado por vocês terem paciência de me ouvir. É isso.